Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula hoje corrigindo as páginas 36 a 38 da apostila. Peguem aí comigo, por favor. Na 36, ele fala: releia estas orações retiradas do texto sobre a criação do jogo Batalha Naval e faça as atividades propostas. Então, você tem duas frases para analisar e um quadro para completar. Ele pergunta que ações são realizadas nas frases 1 e 2. Então, na frase 1, a ação é criaram e na frase 2, desenhavam. Quem realiza a ação? Na 1 são os soldados russos e na 2 são dois adversários. As frases 1 e 2 falam de ações relacionadas ao passado, presente ou futuro. Ambas ações estão no passado. Reescreva a frase 2 para transmitir as ideias de tempo presente e tempo futuro. Faça as alterações necessárias. No presente, na versão original, dois adversários desenham em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. No futuro, na versão original, dois adversários desenharão em folhas de papel, navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Lembrando que, no caso do futuro, desenharão termina com atil O. Na reescrita, os verbos permaneceram inalterados ou sofreram alterações devido à mudança de tempo. Sofreram as alterações, né? O desenhavam, desenham, desenharão. Na frase, a forma verbal desenhavam expressa uma ação, segunda opção, frequentemente realizada no passado. Como ficaria a frase 2 se dita por um dos jogadores? Na versão original, nós desenhávamos em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Lembrando que, na forma desenhávamos, temos acento agudo, no nha. Releia este trecho do texto 2. Na A, se houvesse mais de um jogador e mais de um adversário, como ficariam as formas verbais atira e deve referir? Ficaria assim: atiram, com M, e devem referir. Vamos à página 37. De acordo com o item anterior, os verbos permaneceram inalterados ou sofreram alterações. E por quê? Então, aqui a gente tem, sim, uma mudança, uma alteração, porque é da forma verbal atira para atiram e deve referir-se para devem referir-se. A que pessoa do discurso o sujeito cada jogador corresponde e o sujeito os jogadores? Então, nas duas situações aqui, nós vamos assinalar a terceira opção, né, de quem se fala, nas duas situações. A diferença entre os sujeitos cada jogador e os jogadores é de pessoa ou de número? Explique sua resposta. Então, aqui em ambos os casos se tem o sujeito na terceira pessoa, porém uma diferença quanto ao número de elementos envolvidos. Cada jogador é um elemento. Agora, quando eu falo os jogadores, são dois ou mais. Veja abaixo o verbo jogar flexionado no pretérito, ou seja, passado. Nas frases, o sujeito não está explícito. Isso prejudica o entendimento? Não prejudica. É possível saber quem realizou a ação? Sim, porque pelo contexto, pela flexão do verbo, você tem como perguntar para o verbo e descobrir o pronome que está omitido, escondido por detrás dele. Então, você tem joguei, quem é que joguei? Eu. Jogaste, tu. Jogou, ele ou ela. Jogamos, nós. Jogastes, vós. Jogaram, eles ou elas. Considerando o quadro acima, responda: na norma padrão da língua portuguesa, é necessário indicar sempre o sujeito correspondente a cada forma verbal? Não é preciso, tá? Então, aqui, dependendo da terminação do verbo, como ele está flexionado, você consegue descobrir qual é o sujeito sem mesmo ele estar expresso. Até mesmo porque você já até estudou o sujeito oculto, sabe como que isso funciona. Em diversas situações, um falante utiliza uma variedade não padrão. Observe essas formas que ocorrem na língua portuguesa brasileira, especialmente na linguagem coloquial.
Linguagem coloquial, linguagem usada no dia a dia, mais informal. Então, você observa que eu jogava, você jogava, ele jogava, a gente jogava, que é uma forma mais coloquial, mais simples, mais informal, né, substituindo nós. Vocês jogavam, eles jogavam. Aí, virando na 38, ele fala, nesta variedade não padrão, se o sujeito ficar oculto, é possível reconhecer quem praticou a ação? Explique sua resposta. Então, aqui não é possível. Por quê? Se você observar, em muitas vezes, em muitas flexões aqui, o verbo está escrito da mesma maneira. Como se você olhar o jogava, tá? O eu jogava, o você jogava, ele jogava. Então, só tem mesmo aqui, na terceira pessoa do plural, que tem uma diferença para o, né, jogando o verbo com MI para o plural. Mas fora isso, o verbo está flexionado da mesma maneira. Então, aqui você não saberia exatamente o sujeito. Você poderia encaixar ali vários outros pronomes. Então, claro que vai ter que se observar o contexto para se descobrir de quem ou do que se fala o sujeito. Porque aqui poderia gerar um duplo sentido, algo que na língua portuguesa nós denominamos como ambiguidade, quando você não consegue interpretar exatamente de quem ou do que você está falando. Compare os sentidos das três fases. Desculpe, aqui na verdade está escrito fases, mas é um erro de digitação da apostila. São frases a seguir, faça as atividades 25 e 26. Nas três frases, a forma verbal jogaremos expressa certeza. Essa afirmação está correta. E na ordem, na 26, né, em que estão essas frases, ficará assim: A, C e B. Analise essas frases do texto 2. Ele disse, reescreva as frases transformando as certezas em ordens dadas diretamente aos jogadores. Faça as alterações necessárias. Na A ordem ficaria: primeira frase, não vejam o jogo do oponente. Na segunda, não deixem os navios se tocarem, ou seja, deixem um quadrado livre entre os navios. Na B, primeira frase, talvez os jogadores não possam ver o jogo do oponente, porque aqui é para gerar dúvidas. E na segunda frase, para terminarmos, temos: se os navios não puderem se tocar, será necessário deixar um quadrado livre entre os navios. Tá bom? Assim a gente termina a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida é só falar. Beijo para vocês e até a próxima.